William Pereira Rogato. Vocês sabem quem é esse homem? Sabe não? Fala para vocês. Ele deu uma declaração praticamente se orgulhando de ter rebaixado 42 times do futebol brasileiro, de ter em conta mais 300 milhões de reais. Mas, com certeza ele tem mais, né? Acredito que isso aí é muito pouco para quem vive como ele vive, né? Ele mesmo falou isso na CPI, da manipulação dos jogos, dos resultados. Ele afirma que, muito com tranquilidade, que o juiz de futebol, o árbitro de futebol, que em média recebe 7 mil reais por jogo, e isso num jogo grande, né? Ele chamava o cara, é o seguinte, ó, vou te pagar 50 mil reais. E a grande maioria aceitava. Então a gente está aí para uma, de repente, talvez o maior escândalo da história do futebol brasileiro, a ser confirmado. O pessoal da CPI vão para Portugal. Ele diz, o William, que ele tem provas documentais, vídeos, zaps, áudios. E também diz que John Textor não está tão errado assim não. Quando o John trouxe, ele montou essa bola, a imprensa, principalmente alguns setores da imprensa aí, riram, fizeram chacota. Uma aí de uma presidente de um time aí, queria o banimento dele. O outro também, um cara de pau aí que tem, queria o banimento do John. E aí agora? Gente, hoje está assim, hoje o canal, hoje essa edição é uma edição assim, infelizmente, fala pouco de futebol. Aqui é futebol, a essência, para falar de uma canalice, para falar de uma situação que envolve paixão, envolve uma história no país, que é passada de pai para filho, de avós, de famílias. Aquelas famílias na década de 80 iam, eu sempre falo, no Opala. Eu era meu tio tinha um Opala que cabia 5, a gente chegava no Maracanã com 14 pessoas no Opala. Como? Até hoje eu não sei. Uma paixão. Para hoje você ouvir que sim, há várias situações encobertas no futebol. Mas, gente, se inscreve aqui. Se inscreve, conto com vocês que são leais, vocês que são apaixonados por esse futebol, não é? Por esse esporte de forte emoção, esse esporte que assim, que nem sempre o melhor vence. Se inscreve aí, dá seu like, ó, vai lá, ajuda o canal, André Rocha Fogão, tá bom? Então assim, gente, esse William hoje, pela CPI, foi deprimente, quando ele diz que ele se aproximava, não é? Nos clubes mais humildes. Ele sabia, tinha informações, aí chegava como empresário, sempre tem alguém fazer um contato, fazer a ponte, chegava lá o seguinte, ó, eu tenho 5 jogadores, 6, e eu pago, desde que eu vou pagar o salário e tudo, não sei o que, põe ele para jogar, vou te dar mais tanto. Aí o que acontecia? O clube pequeno, né, pegava os caras. Consequentemente, isso fala dele, abre aspas,
do William, né? E fecha aspas. Ele falava o seguinte, depois chamava esses jogadores, que era dele, falava o seguinte, ó, que nada, fazia o gol, ó, eu quero tanto, tipo assim, você tem que fazer isso, tem que perder o jogo, você tem que chutar 300 vezes para fora, deu 1 milhão de cartões amarelos, e assim, e nessa, ele ia jogando, e o time que ele fingia que estava ajudando, caía para a segunda divisão. Falou que baixa dois jogadores comprados para acabar com todo um elenco, com um projeto. Então isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. Esse cara precisa, de qualquer maneira, se acertar com a justiça. E ele bem claramente, ao ser perguntado sobre o jogo Palmeiras e São Paulo, se houve alguma situação atípica, ele fala o seguinte, que ele mesmo não participou, mas que é fácil ver que houve alguma coisa. Isso nas palavras dele hoje na CPI, dele, não minha. Que eu sim, eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu cresci, meu pai me levando no Maracanã para ver Rocha, né? Elinho, ponta direita, Mendonça, Josimar, Alemão, Paulo Sérgio, Baltazar, Eloy, Perivaldo, tá bom? Aquele cabeçudo do Mirandinha. Eu estou indignado aqui você saber que tem um cara que conseguiu entrar no esquema, e não é só ele não, ele diz, quando perguntado se ele é tubarão, não, ele fala que é um peixinho. Então imagina. E também ele culpa, ele aponta para a CBF. Então assim, gente, ao você para pensar, esses jogos do Brasileiro do ano passado, teve muita coisa estranha, né? Teve muitas situações estranhas. Eu acho que qualquer um, por exemplo, tem um jogo aí, eu não estou falando que houve armação, estou falando do lance do jogo. O jogo que o Botafogo e Palmeiras, que Adrielson é expulso. Adrielson vem assim, o cara do Palmeiras vem assado. Antes do cara chegar, Adrielson dá uma pancada com a bola para arquibancada. O cara chuta. Os dois assim. Adrielson é expulso. E a partir daquele momento muda toda a história do jogo. Então tem muita coisa estranha no futebol brasileiro, tá? Tomara que a CPI, isso aí não pode virar água, não pode virar porque eu acho o seguinte, chegou no ponto que a Polícia Federal tem que estar nesse lance, porque se for comprovado, os jogadores, os juízes, e ele também fala do VAR, William fala do VAR, fala que a coisa é muito grande. Eu lembro que na Itália, eu era garoto, na Itália teve uma situação dessa, manipulação de resultado, e depois quando descobri, acho que na década de 80, eu era garoto, mas tem aqueles flash que dava na televisão, você lembra algumas coisas, e os times caíram para a segunda, terceira divisão, teve gente que foi banida do futebol, teve prisões, né? Eu lembro que o Paulo Rossi, falecido Paulo Rossi, jogador, também segurou uma jaca, né?
Tanto que a gente fala que ele saiu da prisão para ser campeão mundial com a Itália. Então eu espero que respeite mais a situação do John Textor. O próprio William fala que ele não falou que o John... Outra coisa, o William fala que pessoas que já trabalharam para ele na coisa errada tentaram atrapalhar os projetos do John, quer dizer, os projetos do Botafogo. Então a CPI tem que investigar profundamente. Você rebaixar 42 times, ele diz que alguns presidentes sabiam, outros presidentes de clubes queriam ganhar só o dele, né? Não estava nem para nada. Outros não sabiam de nada, achava que ele realmente estava tentando ajudar, claro, tentando ajudar para depois ter uma situação financeira, mas isso não é errado. Olha, se eu vou botar meus jogadores aqui e tal, o que vocês ganharem, depois vão ver quanta porcentagem que eu vou ganhar em termos do futebol. Se vocês ficarem, tem um prêmio para quem ficar na primeira divisão, então se for 100, eu quero 30, sei lá, uma coisa faz parte do jogo. Ele está fazendo investimento. Mas o presidente do time não sabia que, na verdade, o William estava mandando os jogadores dele perder. Então hoje ele fala, eu sou o rei do rebaixamento. Então assim, gente, eu estou muito indignado. Tem uma linha da imprensa dizendo que ele não tem prova, que não sei o que, tentando passar. Mas eu não acredito, não. Eu acredito que tem caroço nesse angu e muito. E muito. E tomara que isso seja aberto. Tomara que a porta desse porão seja aberta. Caia, que chegue onde tem que chegar. Se tiver que ter time, cair para a terceira divisão, para a segunda, se tiver que ser jogador, tiver que ser banido, sem pena, seja quem for, tinha que pensar antes. Então os jogadores aí estão voltando já. Tem um lá do Curitiba, acho que agora voltou a treinar. Ele era ganhar por causa de cartão. Acho que ele confessou, não sei o que, papapá. Então é assim. Então quando um pai de família sai para o estádio, ele paga, é passagem, é combustível, é lanche, tudo caro, achando que o time dele está lá com os jogadores dando um suor, estão lutando, estão jogando, que nada. Sabe o que estão fazendo? Pensando, vou fazer agora um cartão, eu tenho que tomar um cartão amarelo. Agora, não é culpa das bet, não. A gente é culpa, não. Até porque eles vão perder também dinheiro, perde dinheiro. É culpa de quem aceita participar dessa canalice. De quem aceita participar dessa afronta ao futebol brasileiro. Tá aí, estamos aí, isso, para ter um dos maiores escândalos do futebol mundial. Tá bom? Então tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar. Eu particularmente acho que vai sair gente presa aí. Tem muita gente que não, acha que vai, a empresa está tentando, eu não sei porque também o medo do cara de falar, fulano de tal, não posso falar, eu não posso falar, não dá para entender. E ele diz que tem tudo filmado, tem vídeos, vamos ver agora. Um dos senadores quer fazer garantia para ele, garantia assinado, se ele vier no Brasil, tipo assim, num momento desse, muita gente não gosta. De repente vai ter que deixar um canalha desse solto, porque de repente ele vai assinar uma documentação, que de repente, eu não vou ser preso, eu posso dar todo mundo. Então, isso, muita gente não gosta, mas isso às vezes, você deixa de prender mas você prende 300, para prender 300. Então assim, gente, vamos ficar atento, tá? Tem muita coisa aí, eu não acredito, porque o time grande, ele pagava, era juiz. Time pequeno, porque ele fala que time grande não cai. Mas vamos ficar atento. Peço muito para a CPI
lá no Senado, realmente faça uma coisa séria. Está na mão de vocês. Eles querem acabar com o futebol brasileiro. Chegou a hora. Doa quem doer. Gente, fique com Deus. Uma grande noite. Hoje, infelizmente, eu queria falar de Botafogo. Queria falar de Diego Jesus na seleção. Pode estrear como centroavante. Alex Telles talvez não estreie. Não comece jogando, mas... infelizmente, o assunto é manipulação. Tá? É um juiz que ganha 7 mil, diz ele que pagou 50 mil reais para cada. Então, uma coisa é séria. Bom, fique com Deus. Espero muito que os caras sejam presos. Doa quem doer. E não esquece não, dá seu like, é importantíssimo. Lá aqui, ó. Tá bom, gente? Fique com Deus. Uma grande noite.